Alegando um rombo na Previdência, o governo Temer propõe uma reforma na Previdência que vai afetar, com exceção de militares e os próprios políticos, todas as pessoas no Brasil. Uma das principais medidas que vão ser tomadas nessa reforma da Previdência é o aumento do tempo de contribuição, que vai pegar muita gente aí e colocar para trabalhar alguns anos a mais. O contraditório é que a expectativa de vida do brasileiro não bate muito bem com esse tempo de contribuição, que é de 49 anos ininterruptos, o que significaria que uma parte da população vai trabalhar a vida toda e vai morrer sem conseguir se aposentar. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai tentar comentar essa notícia, na verdade a reforma da Previdência, que é uma coisa complexa dentro do contexto. De um lado, o governo afirmando que tem um rombo e de outro lado, a oposição dizendo que tem um superávit, ou seja, está sobrando dinheiro e esse dinheiro é utilizado e desviado do governo através de uma medida parlamentar, medida provisória, que desvia o recurso captado para a aposentadoria, para a Seguridade Social e está usando em outras áreas. E por isso que estaria então o cálculo sendo feito de maneira errada. A gente vai tentar esclarecer isso na medida do possível, lembrando que esse tema é super complexo e é preciso muito estudo também de você aí, ouvinte aí, dentro dos pontos que a gente vai colocar aqui então para você. Então, primeiro vamos entender a notícia que diz o seguinte: o governo prevê déficit de 181,2 bilhões para a Previdência em 2017, a notícia é de agosto de 2016. Claro, se ele quer fazer uma reforma, ele vai ter que respaldar isso, vai dizer o porquê. E aí eles começam a explicar. O valor está em 32 acima do rombo e não sei o que, não sei o que lá. E aí ele diz aqui o seguinte: em valores, déficit estimado é de 181 bilhões em 2017, em 2016 o rombo é de 149 bilhões, ou seja, crescerá aproximadamente 32 bilhões. Aí ele só fala de rombo todo o tempo. Uma outra coisa interessante é que você vai ver a grande mídia comprovando esse rombo, né? Eles vão estar aqui retificando constantemente que existe de fato um rombo e que é preciso fazer uma coisa. Então, toda vez que você vê a Globo ou algum outro site da grande mídia, eles vão estar lá dizendo, como mostra um especialista, fulano de tal, não sei o quê, é necessário fazer o coisa da Previdência. Aí você tem que pensar o seguinte: os especialistas, que eles dizem que é especialista, são escolhidos a dedos por eles, somente especialistas que concordam de alguma forma com isso que está sendo feito. O outro lado da moeda mostra o seguinte: estudos demonstram que há superávit na Previdência e reforma é para retirar direitos. Uma coisa muito importante é que os estudos aqui do governo, que dizem que há déficit, não são transparentes, você não consegue calcular, não tem nenhum lugar que está dizendo, olha, nós calculamos isso, isso, isso e isso. Não é uma coisa assim aberta. E a reforma da Previdência, como eles estão fazendo aqui, funciona de maneira monocrática também, é sem discussão com a sociedade. Não querem discutir nada e vamos tacar o cacete aqui e vamos fazer essa reforma. E do outro lado aqui, a gente tem então um caminho que mostra como é feito esse cálculo. E quem faz isso? Isso é importante também. Olha, a notícia diz o seguinte: estudo demonstra que há superávit na Previdência e reforma é para retirar direitos, publicado aqui pela Maria Carla em setembro de 2016, e ela diz o seguinte: modificar as regras da aposentadoria é uma das prioridades da equipe econômica de Temer. A alegação é de que a Previdência tem um rombo de mais de 160 bilhões. Mas estudos atuais da Auditoria Cidadã da Dívida e da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANFIP, comprovam o contrário. Portanto, são técnicos que comprovam o contrário. Em 2015, segundo a ANFIP, a Seguridade Social teve um superávit de mais de 11 bilhões. Confira no quadro 1 ao final. Bom, aliás, ano após ano, a Previdência que compõe a Seguridade Social, é importante entender esse conceito aqui. Olha, a Previdência ela compõe a Seguridade Social, registra superávit. Investigações da Auditoria Cidadã asseguram que a Seguridade Social tem sido altamente superavitária. Entre 2010 e 2014, a sobra de recursos da Seguridade foi de 55 bilhões de reais. Como eu falei para vocês, a PEC, né, a reforma da Previdência, ela tem vários pontos. Aqui ele está dizendo, a tabela 1, orçamento da Seguridade Social.
Então ele faz aqui todos os cálculos e aquilo que eu disse para vocês, eles conseguem mostrar aqui como são feitos os cálculos, que mostram o superávit. Eu aconselho que você dê uma olhada também nesse quadro. Aqui, nesse cálculo aqui, ele está seguindo o que diz a lei. A lei estabelece no Brasil que a Previdência vai ter determinadas contribuições. E aqui está sendo feito esse cálculo, então. Vamos lá, passo a passo. A PEC está aqui nesse link que eu vou deixar com vocês, todo o texto da PEC, em que situação, como está a informação de tramitação, né? Agora, 14 de dezembro de 2016, ela está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Aprovado o parecer, apresentaram votos em separados deputados, Então aqui está o passo a passo, né, de como ela está tramitando aqui no Congresso. Nesse outro link, aí você tem uma pergunta interessante. Como ficaria a aposentadoria de militar, professor político e servidor público com a reforma? Aí a gente vem bem aqui embaixo e vamos exatamente nessas perguntas. Como fica a aposentadoria dos professores? O professor se aposentará com as mesmas regras dos demais trabalhadores. Não tem nada de diferente para o professor, ele continua igual. Os políticos, que são eles mesmos, né? Os políticos que hoje têm critérios especiais de aposentadoria passam a obedecer às regras do INSS, mas caberá a cada estado e à União fazer as regras de transição dos políticos, ou seja, continua na mesma farra. Não vai mudar nada, os políticos podem se aposentar, inclusive o próprio Temer é aposentado com 55 anos. Como nós estamos mostrando aqui nesse vídeo, aposentadoria Temer, 55 para mim e 70 para o povo. Esse vídeo já foi publicado aqui em outubro de 2016, mas continua atual. Aqui eu estou mostrando para vocês que ele se aposentou com 55. Aí fica bonito, né? O Eliseu Padilha também parece que com 56, uma coisa assim. E tá todo mundo lutando para cima do povo. Bom, os políticos continuam com os privilégios deles. Quais são as mudanças para os servidores públicos? O governo manteve a contribuição dos servidores públicos em 11% e determinou que os estados e municípios tenham um prazo de 2 anos para criarem programas de previdência complementar. Os servidores estaduais e municipais entram com o teto. Poderá haver acúmulo de benefícios? Não. E dos militares também aqui, ó, o que esperar para os militares? Eles foram excluídos da regra geral. E a gente vai entender aqui o seguinte. Essa reforma da Previdência, ela favorece muito o pagamento da Previdência privada. Mais uma vez a gente vê o governo movimentando aí o tabuleiro, as peças do tabuleiro, e colocando para que o servidor público, a população brasileira, procure se resolver com a questão privada. Eles querem diminuir, digamos, o papel do Estado dentro desse processo. E esse processo, inclusive, é assegurado pela Constituição brasileira. É por isso, né, para diminuir o papel do Estado, que eles precisam modificar justamente a Constituição brasileira, através de uma proposta de emenda da Constituição. Eu espero que eu não tenha confundido agora o nome. Pois bem, então é isso. Eles vão mudar a Constituição e vão deixar os benefícios para os militares. E aí por quê, né? Por que você acha que deixa para os militares? Olha, se você deixar os militares com raivinha, né, principalmente a turma aí liderada pelo Bolsonaro, eles são capazes de dar o tal do golpe militar. E aí não é interessante para o governo. Então, para evitar possíveis problemas aí com a galera dos militares, o governo Temer não mexe com os militares. Deixa o direito dele como está. Agora, todo o resto da população, porrada, que se dane. Mas com os militares, não mexe. Então a gente vê, digamos assim, se há um incentivo, uma intenção real de modificar o sistema brasileiro, porque todo o Brasil está padecendo, bom, os militares também pertencem a isso. Então não há justificativa plausível para tirar os militares desse processo. A não ser que os militares possam fazer alguma coisa contra você que você não quer que aconteça, logicamente. Nesse outro link aqui você tem algumas do próprio governo, né, do Planalto. O valor das aposentadorias terá novo cálculo com a reforma da Previdência, e aqui ele dá alguns exemplos. Se o trabalhador ficar nativo e contribuir por mais de 12 meses, então ele que dá alguns exemplos, né, um pouco raso. O melhor é você ver aqui nesse vídeo, onde está sendo explicado pelo próprio governo, né, através dessa conferência aqui que foi marcada aqui, pelo Marcelo Caetano, que inclusive ele, antes de fazer essa apresentação, Marcelo Caetano teve um encontro com diversas empresas do setor aí previdenciário. Então tudo indicava o movimento dele, né, os encontros dele
com esse setor de privado já indicava que a reforma da Previdência era para beneficiar o setor privado. Como está sendo noticiado aqui na Carta Capital, que diz o seguinte: a agenda do secretário da Previdência dominada pelo mercado financeiro. O que a gente entende aqui é o seguinte: a reforma da Previdência foi discutida com o mercado financeiro. Não foi com a população, nem com o técnico da Anfip, não foi com o técnico de nenhum canto. Foi com o mercado financeiro. Então é uma reforma que beneficia o mercado financeiro. Compreende? Então, o que ele diz aqui? Durante o período da gestação da reforma da previdenciária, o secretário da Previdência dedicou sua atenção ao mercado financeiro, empresas privadas e representantes patronais e menos ao trabalhador. Levantamento de Carta Capital mostra que 70 compromissos publicados na agenda de Caetano desde que assumiu o cargo em 21 de julho, 21 foram com representantes de bancos, fundos de pensão e fundos de investimentos e 3 organizações patronais. Entre os bancos, JP Morgan foi quem ocupou a maior parte da agenda de Caetano. Foram 3 reuniões e uma participação em um evento. O Bradesco foi recebido 3 vezes. E assim por diante. E a gente sabe de uma outra coisa também que envolve a cúpula do PMDB, inclusive o próprio Michel Temer, que é a venda de leis e medidas provisórias. Isso está sendo denunciado, já foi denunciado aí pela Odebrecht. A Odebrecht, por exemplo, pagava até 7 milhões de reais por cada lei aprovada. Aí você calcula o impacto, quanto geraria o impacto de uma determinada lei, de uma determinada reforma, aí você calcula quanto daria para ganhar com isso. Então, estamos dentro desse cenário, certo? O canal Notícias Comentadas está mostrando para vocês o cenário que a gente se encontra. A gente está passando por reformas que estão sendo propostas por pessoas acusadas de vender leis e medidas provisórias, que se encontram com o mercado financeiro para discutir, muito provavelmente, a reforma da Previdência. Logo depois, surge então a reforma da Previdência, que castiga a população e libera os militares e não mexe nos políticos. Esse é um resumo do que está acontecendo aqui, que você precisa analisar, que também, com certeza, vai afetar a sua vida também. E vamos lá, seguindo a análise. Aqui ele está explicando a proposta da reforma da Previdência. O vídeo tem mais de 2 horas de duração aqui, vocês estão vendo, mas eu aconselho ver. Repito, isso vai influenciar na sua vida, na sua aposentadoria. Então, é interessante. Agora, o opositor, aliás, aqui ainda temos esse vídeo, que é uma junção, principalmente de notícias da Globo, aqui publicada, né, pelo canal Pilha Ousada aqui. E vocês vão ver uma coisa bastante interessante nas publicações da Globo. Essa compilação aqui de 16 minutos mostra claramente que a Globo apoia essa reforma. Inclusive, a Globo estava se comportando meio que criticando o Temer em alguns jornais aí. O Temer chamou o representante lá dos Marinhos lá para um jantar. Esse jantar do Temer são fatais, tá? Ele consegue dinheiro para campanha, ele consegue apoio político, ele consegue convencer senador, convencer deputado, tudo com jantar no Jaburu. Então é um negócio impressionante o que acontece nesse Jaburu, nesse jantar. Não sei o que é servido nesse jantar que convence todo mundo. Então ele chamou o cara da Globo e a partir de então a Globo voltou a apoiar então o governo Temer, parou de criticar. É basicamente isso. E aqui a gente vê claramente nessa compilação da Globo o apoio que eles estão dando, inclusive nessa coisa de buscar especialista. Tem um monte de especialista dizendo que é bom, que é preciso, que senão o Brasil vai quebrar, senão vai ter um buraco no Brasil, o país inteiro vai cair dentro desse buraco, vai ser o fim do mundo. Essa é a impressão que você tem quando vê esse vídeo. Eu aconselho que você veja e ligue o seu sensor crítico, porque depois de ver esse vídeo você vai ter a sensação de que sim, a reforma é extremamente necessária. Ao contrário do que diz aqui o deputado Paulo Paim, do PT, que é o principal opositor a essa reforma aí da Previdência. E aqui nesse vídeo ele está explicando alguns fatos que tornam essa reforma da Previdência algo extremamente cruel. Lembrando o discurso do camarada da ONU em relação à PEC 55. Um governo que tem medidas cruéis. Uma delas é, por exemplo, exigir o tempo de contribuição de 49 anos para que o trabalhador possa se aposentar com direito integral.
Tá? Então, isso significa também, por exemplo, um camarada como o próprio Paulo Paim diz, o cortador de cana, que jamais vai conseguir contribuir isso porque vai morrer antes. Então, tem uma classe de pessoas, um grupo de pessoas no Brasil que não vai conseguir se aposentar porque, devido aos efeitos do seu próprio trabalho, vão morrer antes de ter o direito. E não são os militares e não são os políticos que vão entrar nessa. Porque político, como o Paim diz, está dentro do ar-condicionado. São pessoas que, pela sua característica de profissão, não vão conseguir concluir o tempo de contribuição necessário para se aposentar. Ou seja, exclusão social. Estamos falando de exclusão social. É um processo que afeta muita gente, pode ter certeza. E aí o que acontece? Eles falam que a Previdência tem um rombo, isso aqui é o argumento da Anfip também, por exemplo, devido justamente ao fato de que o dinheiro que é reservado para a Previdência, segundo a Constituição, ele é desviado para outros fins, através de uma emenda que prorroga, né, que colocou a desvinculação das receitas, ou seja, o dinheiro que, por Constituição, deveria ser destinado à Previdência, o governo hoje está usando para outros fins. Que fins? Qualquer fim que ele quiser. Entende? O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira a Emenda Constitucional 93/2016, que prorroga até 2023 a desvinculação das receitas da União e também estabelece a desvinculação das receitas de estados, Distrito Federal e município. É mais ou menos assim, a Constituição cria e diz, olha, eu vou criar esse imposto, esse meio de financiar determinado fator, no caso aqui a Previdência. Aí está lá na lei. Aí depois eles criam uma outra lei dizendo, olha, tem lá na lei, mas eu vou poder gastar o dinheiro com o que eu quiser. Aí eles pegam 30% dessas receitas, né, e jogam então para outras coisas. Entende? Então, basicamente, assim que funciona. Essa lei você pode acessar também diretamente aqui por esse link aqui, ó, Emenda Constitucional 93. E aqui o pessoal que é contra essa reforma, Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. A Frente Parlamentar está sendo recriada por iniciativa do senador Paulo Paim e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, em conjunto com diversas associações, sindicatos e entidades nacionais, estaduais e distritais, defendendo a manutenção dos direitos sociais e uma reforma estrutural da captação dos recursos nos termos da legislação atual. Quer dizer, sem contrariar a Constituição, com o propósito de garantir a segurança jurídica e atuarial do sistema de seguridade social brasileiro. Tá? Então, existe esse site aqui, que eu também vou deixar com vocês aqui, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. É muito importante você ler aqui e se informar, entender os argumentos de quem é contra a reforma da Previdência, que no caso aqui, eles são a principal liderança hoje em dia, que é contra a reforma da Previdência. Você vai ver aqui também na revista Fórum, é falso que a Previdência tem superávit, e aqui a gente vai ver o nome da Anfip. O sistema de proteção é o mais abrangente da América Latina, mas corre o risco de uma regressão se a sociedade e o Congresso aceitarem a reforma da Previdência esboçada pelo governo de Michel Temer. Nesse tempo aqui que foi publicada, ainda era governo interino, agora já é definitivo. Tá? Então, aqui nesse vídeo da Frente Parlamentar de Defesa da Previdência, você vai ver em apenas 2 minutos, né, como é composta essa farsa do rombo da Previdência. E aqui ele diz, ó, Seguridade Social é composto por Previdência, Assistência e Saúde, que recebe recursos, por exemplo, do COFINS e algumas outras fontes, CSLL, né, o PIS, PASEP, que garantem o superávit da Previdência. E isso está sendo apresentado nesse vídeo aqui. Um outro vídeo mais amplo é feito aqui pela própria representante da Anfip e que explica o passo a passo como é feito esse cálculo. O presidente da Anfip diz que o superávit de 2014 foi de 53 bilhões de reais. Importante você estudar isso aqui também. Continuando, os auditores fiscais publicam cartilha da Previdência que contrapõe o discurso do déficit. Tá? Então é justamente esse pessoal aqui, ó. Auditores fiscais lançam cartilha na Câmara, alvo de uma disputa antiga que envolve atores políticos, econômicos, midiáticos. A Previdência Social está no centro das atenções da Associação dos Auditores. Engraçado é o seguinte, eles vão reduzir o direito do povo
mas eles vão aumentar o que você tem que pagar. É isso que é interessante. Vamos entregar tudo para o setor privado. Beleza. Só que, ao fazer isso, eles também aumentam a sua obrigação de contribuição. Eles não dizem assim, olha, nós vamos entregar para o setor privado, mas também você não vai precisar mais pagar nada aqui. Fica livre agora. Não, ele aumenta a contribuição. Você tem que continuar contribuindo para poder fazer alguma coisa. Além de você ter que contribuir mais tempo, você também vai precisar de um complemento aí, porque só isso não vai dar conta, apesar de ter contribuído mais, entende? Aconselho também a leitura aqui do The Intercept, os dois lados da proposta da reforma da Previdência, que ele coloca também o contraditório. E uma outra coisa importante para finalizar o vídeo é o seguinte, expectativa de vida dos brasileiros, publicado aqui em 2015 pelo site aqui do Globo, sobe para 75 anos, 72,5 anos, segundo o IBGE. Digamos, isso aqui seria uma média, mas eu tô meio, digamos assim, sei lá, tem que ver a quantidade de gente. Mas ele diz o seguinte, Santa Catarina está com uma expectativa de vida ao nascer, para quem nasceu agora, 78,4 anos. E aqui o Maranhão com 70 anos. Significa o seguinte, na média no Maranhão, uma pessoa que começa a trabalhar, digamos, com 20 anos, né, ela só vai poder se aposentar com 69 anos, porque tem 49 anos de contribuição. Isso somente se ela trabalhar direto, sem perder o emprego, sem nada disso. É o tempo de contribuição exata. Se você trabalhar sem carteira assinada, também não conta. Portanto, pessoal do Maranhão, do Piauí, Alagoas, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, Sergipe, Paraíba, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Acre, olha, Mato Grosso, Goiás, até aqui, Mato Grosso do Sul. Muito provavelmente, a população desses estados aqui, boa parte da população desses estados não vai conseguir se aposentar, vai morrer antes. Por que isso? Porque 49 anos de contribuição, a expectativa de vida de 74 anos, ela parte do princípio que você contribuiu 49 anos, mas não é isso que tem na realidade brasileira. A realidade brasileira significa que você, para conseguir um trabalho com carteira assinada, é uma luta incrível. Tem que fazer estágio, período probatório e não sei o que, e o tempo vai comendo. Você não começa a trabalhar com 16 anos já com carteira assinada e vai até o final da sua vida, isso não existe. Portanto, esses países vão ter boa parte da sua população, esses estados vão ter boa parte da sua população sem direito a se aposentar. Aí o Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, esses outros estados aqui, quem sabe consigam desfrutar 1 ou 2 anos disso. E o que a gente vê nessa proposta? Por que é maldosa a proposta? Porque exclui a população de um direito que ela pagou a vida inteira. Quer dizer, os anos que ela conseguiu contribuir. Ela te exclui disso. Agora imagina uma pessoa com 50 anos de idade, umas 60 anos de idade, perder o emprego. Porque, sei lá, tá fazendo um trabalho, você faz um trabalho que exige umas condições físicas. E daí você não, sei lá, com 50 anos de idade, você não consegue mais desenvolver aquela atividade. Aí você perdeu o emprego com 50 anos de idade. Quais são as suas chances de arranjar um novo emprego? Para poder contribuir o restante que falta, porque com 50 anos, digamos que você tenha, sei lá, 30 anos de contribuição, ainda faltam 19. Quais são as suas chances de conseguir um novo emprego e completar os 19 anos para poder se aposentar? Não, você não vai conseguir. Aí você tem que esperar a idade mínima, que é de 65 anos, você vai ter que esperar mais 15 anos sem direito à remuneração, porque não pode se aposentar. Tem a idade mínima, 65 anos. E você não vai poder se aposentar. Se você conseguir viver sem dinheiro dos 50 anos até os 65, aí sim você consegue se aposentar, mas não vai receber a sua contribuição de 100% não. Ela é menor. O IBGE aqui também está dando a expectativa de vida da população. Né, para quem nasce agora, a expectativa é 78 anos, como está mostrando. 67 anos aqui, né, contrariando o que está dizendo lá. Mas isso aqui é para o ano de 2000.
Tá? Vou deixar aqui também esse link para que você possa estudar. E no final do vídeo eu deixo também aqui uma calculadora da aposentadoria. Aqui você vai colocar, por exemplo, eu coloquei uma pessoa que tem 64 anos, contribuiu 29 anos com INSS, e aí o total de pontos 93 vai conseguir se aposentar com 22 anos. Aliás, 2022, 22 anos seria bom, seria ótimo, mas não, seria 2022. Vou fazer uma comparação rápida aqui também com as regras anteriores. Vou pegar esses mesmos dados aqui, né? Esse dado aqui é para a reforma atual. Os mesmos dados, 64 anos e 29 anos de contribuição, eu vou pegar e colocar nas regras anteriores, uma outra calculadora aqui mostrada pela Folha de São Paulo, que foi publicada em dezembro de 2015. Você coloca aqui 64, 29, a pessoa poderia se aposentar em 2017. Tá? Então tem uma diferença aqui, né, de 5 anos. 5 anos de diferença. Só que o camarada já está com 64 anos. Ele vai ter que trabalhar 5 anos a mais. O camarada estava se aproximando, ano que vem, né? 2016 agora, ano que vem vou poder me aposentar. Não. Agora você vai ter que trabalhar mais 5 anos. É interessante, né, confrontar essas pessoas que se encontram nessa situação agora com o fato de que algumas dessas pessoas apoiaram a entrada do governo atual, do Michel Temer, né? Apoiaram dizendo que qualquer coisa seria melhor do que o governo da Dilma. E hoje tem essa situação aí que eles vão ter que lidar, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui nesse vídeo, 26 minutos já. O tema é complexo, infelizmente. A gente tem que falar de vários detalhes e com certeza eu não consegui falar de tudo aqui. E é por isso que é importante essa interação com vocês, para que vocês coloquem nos comentários o que eu tenha esquecido de comentar, alguns pontos que são importantes, né? Acrescentem, critiquem alguma coisa ou outra, né? E fiquem à vontade e sejam bem-vindos todos ao debate. Fato é que é muito preocupante, né, a situação política do Brasil hoje em dia, porque mostra que o governo, pelo movimento dos tabuleiros, o governo não está muito preocupado com a questão do povo, não. É um governo extremamente preocupado somente em corte. A gente não vê muita iniciativa, por exemplo, tão ampla do governo no intuito de estimular o desenvolvimento. É sempre no intuito de estimular o corte, a diminuição do Estado e ficar cada vez menor, a indústria diminuindo, o PIB diminuindo e o governo continua concentrado em diminuir tudo que ele vê pela frente. Diminui o tamanho do Estado, diminui a economia, mas aumenta a carga tributária. Aumenta o peso em cima dos servidores e da população em geral e beneficia os ricos, os bancários, os que já têm muito dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês: dinheiro na mão de quem já tem muito dinheiro não fomenta a economia. Só serve para ser guardado e investir em outro país, alguma coisa. Dinheiro que movimenta a economia é dinheiro na mão do povo. Isso sim movimenta a economia porque estimula o consumo. Vou finalizando, deixe o seu comentário aí no final desse, aliás, aí abaixo desse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. A gente precisa levar o debate e a reflexão para toda a sociedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.